vocês? Estou muito feliz com a participação de vocês para mais uma devocional. E eu já quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 21, e nós vamos ler do versículo 1 ao 19. A palavra de Deus diz o seguinte: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: Não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles o lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Onde desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que amo, que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Queridos, nós estamos vivendo numa sociedade egoísta, onde as relações, onde as pessoas se relacionam com as outras, estão à base de sentimentos. Eu vou fazer isso para o outro se eu for favorecida com alguma coisa. Se eu sentir o desejo de fazer algo, mas eu tenho que ter um benefício próprio. Esta é a sociedade da qual nós estamos inserida, da qual nós estamos vivendo. Em outras palavras, muitas pessoas estão falando de Jesus ou pregando o Evangelho de uma forma egoísta, de uma forma que traduz o Evangelho para si próprio, não de compromisso, não de renúncia, e isso tem causado muito problema. Só em receber algo de Deus e não em dar algo de si a Deus e ao próximo. Na nossa realidade da sociedade pós-moderna, isso tem sido muito evidenciado.
E é nesse contexto que nós vamos analisar esse texto que nós acabamos de ler. Jesus, ele havia ressuscitado. E neste momento aqui que nós lemos, foi a terceira vez que ele aparece para os seus discípulos. Então Jesus, quando ele chega à praia e ele percebe que não havia pão e nem peixe, ele pergunta para os seus discípulos, né? Vocês têm aí alguma coisa para comer? E os discípulos não haviam reconhecido Jesus ainda. E Jesus fala, os discípulos falaram para Jesus, nós trabalhamos a noite toda e nós não pegamos nada ainda. E Jesus fala, então lança para o lado direito a rede que vocês vão pegar. E eles lançaram e eles pescaram e as redes não se romperam porque eram 153 grandes peixes. João, então, obviamente era João, né, o discípulo a quem Jesus amava, ele falou, é Jesus, é o Mestre. Pedro estava sem a roupa, sem a vestimenta dele, por causa da pescaria, então ele lançou-se no mar e foi até Jesus. A gente pode imaginar aí, o que será que Pedro estava pensando nesse percurso? Será que ele estava pensando assim, poxa, como foi a minha primeira pesca com Jesus, quando ele me chamou para ser pescador de homens? Ou se não, ele estivesse pensando, poxa vida, eu pisei na bola com Jesus, eu neguei Jesus 3 vezes e o Mestre está aí. Então nós temos que ver aqui, queridos, quando Jesus, ele convida os seus discípulos para jantar. E ele, depois de jantar aqueles peixes, ele chama Pedro para uma conversa particular. E ali, com a conversa em particular com Pedro, nós podemos ver ali o primeiro critério para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus mostra para Pedro que o primeiro critério é amar o Senhor. Embora Pedro tenha pisado na bola, embora Pedro tenha negado Jesus, e Jesus tenha convidado ele para ser pescador de alma, Jesus não lança ali um plano estratégico para ele. Jesus faz uma única pergunta para Pedro: você me ama? Esse é o critério. Jesus declarou então que quem o ama, o serve. Pedro respondeu afirmativamente: eu te amo, Senhor. E Jesus fala para ele então: você apacenta minhas ovelhas. O que nós vemos nesse texto, querido? Que quando nós amamos Jesus, a nossa vida tem propósito. Então nós vivemos servindo Jesus. Mas como servir Jesus? Apacentando as suas ovelhas. E é isso que Jesus requer de nós, é isso que Jesus requer de mim, requer de você, que cuidemos das suas ovelhas. É o contrário daquilo que nós temos visto hoje, os interesses. Muitas vezes as pessoas têm até usurpado das suas ovelhas, estão usando as ovelhas, estão manipulando as suas ovelhas. Quando Jesus fala, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Queridos, pessoas são mais importantes que coisas. Mas qual que deve ser o nosso cuidado com as ovelhas? E como que deve ser o nosso cuidado em servir ao Senhor? Com compromisso. Muitos estudiosos dizem que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se ele o amava, por conta que Pedro também negou Jesus 3 vezes. Mas independente disso, Jesus estava aqui enfatizando a Pedro o compromisso de servir a Jesus. Primeiro ama Jesus e depois serve Jesus com compromisso. E é impressionante, queridos, como nós estamos vivendo num tempo de tantas pessoas descompromissadas com aquilo que está fazendo. Nós estamos vivendo num tempo de que o rebanho estão vivendo só no consumismo e não numa vida de comprometimento com Deus. Querem só receber do reino, querem só receber daquilo que Deus pode fazer e não desejam dar aquilo que Deus tem já abençoado na sua vida com os seus dons e os seus talentos. A vida com Jesus, em servir Jesus, também requer renúncia, requer disposição para sacrifício. Quando Pedro foi chamado pelo próprio Jesus, Jesus fala para Pedro como seria a forma da morte dele.
que ele seria morto por amar a Jesus. E a vida com Jesus é uma vida de sacrifício. Nós estamos vivendo num país que temos ainda a liberdade de servir a Jesus, de falar desse Senhor livremente. Mas existem irmãos que só falar do nome de Jesus ou de possuir uma Bíblia, eles podem ser condenados à morte. E mesmo vivendo numa situação de tanta liberdade, muitos cristãos não desejam renunciar às suas próprias vontades e à sua vida por amor a Jesus, por compromisso a Jesus, por se render em obediência a Jesus, ao seu reino. Queridos, eu e você precisamos sair da nossa situação confortável, da nossa zona de conforto, renunciar muitas vezes à nossa vontade para servir a Jesus, para demonstrar que nós o amamos, em gratidão a Ele, em obediência a Ele. E a Bíblia fala várias situações, ela relata, né, vários momentos de quando as pessoas têm um encontro pessoal com Jesus, ela está disposta a viver uma vida de renúncia. Vemos ali naquela viúva, né, que semeou 2 moedas, depositou 2 moedas. Aquela viúva de Sarepta que fez o bolo para o profeta Elias, ela sacrificou a primícia dela, a única coisa que ela tinha, só restava a morte. E aquele azeite e aquela farinha, pois ela fez o bolo para o profeta Elias. Vemos também um moço na multiplicação dos pães, com 5 pães e 2 peixes. Ele sacrifica aquilo, entrega para Jesus como semente para multiplicar os pães e alimentar uma grande multidão. A pergunta natural que eu e você temos que fazer e que o Espírito Santo faz a mim e a você neste momento: você ama Jesus? Você está disposto a servi-lo? E servindo, você está disposto a se comprometer com a sua causa, custe o que custar, custe a renúncia ou o sacrifício? Porque quem ama, serve. E é um privilégio servir a Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, ó Pai, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo Senhor ter nos chamado, Senhor, para vivermos uma vida de renúncia, uma vida de apacentar as ovelhas do Senhor no nosso dia a dia, nas nossas atividades cotidianas, a ter um comprometimento com o reino, com a causa do Senhor. E também, ó Pai, muitas vezes a assumirmos, ó Pai, este compromisso até em sacrifício a Ti, ó Pai. Porque o Senhor Jesus Cristo, em amor a nós, se sacrificou, deixou toda a sua glória e se fez como um de nós, para nos dar a redenção, para nos dar a salvação. E aqui estamos, Senhor, nós te amamos, nós dizemos que te amamos, nós desejamos te servir e nós desejamos te servir com compromisso e com renúncia para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você possa viver uma vida que glorifique ao Senhor e que declare que você o ama com todo o seu coração. Deus te abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus.